O ano de 2026 marca o aniversário de 25 anos do lançamento de uma das séries cinematográficas mais importantes da história do cinema mundial contemporâneo. A gente vai conversar um pouco hoje sobre a centralidade e a importância da trilogia do Senhor dos Anéis. Um dos maiores desafios quando a gente vai conversar sobre um trabalho ou uma obra cinematográfica que já foi discutida quase à exaustão é a gente tentar trazer elementos ou pontos de discussão novos em torno disso. Em relação ao Senhor dos Anéis, existe um traço muito específico, né, que também é característico de todas as grandes obras, né, principalmente aquelas que são obras clássicas, que é o fato de que a riqueza de elementos que constitui o trabalho é tamanho que sempre resta alguma coisa que a gente possa adicionar nessa discussão. A gente inicia a nossa análise começando do princípio, né? A gente vai falar sobre A Sociedade do Anel, filme lançado em 2001, primeiro da trilogia, considerado um dos melhores filmes, né, da série. Para mim, é o melhor filme, porque de fato é o filme mais bem acabado, menos atropelado, um filme onde os eventos eles são estabelecidos de forma muito cadenciada, né? Tipo, a gente não tem uma noção de que há uma emergência para que os eventos possam ir sendo apresentados. Acho que isso é, para mim, o principal ponto de distinção do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que coloca esse como o melhor filme das 3 partes da trilogia. Uma das críticas que muitos teóricos fazem sobre esse cinema de ação ou cinema de aventura contemporâneo é em relação ao aspecto da construção da imagem em si, né? Um livro muito importante que fala sobre isso, que é o Lendo as Imagens do Cinema, do Michel Marie, ele vai colocar em questão um desses pontos, né? Sobretudo em relação à fotografia, que ele vai chamar a atenção para a questão da imageria, né? E de como algumas imagens, muitas vezes a gente não consegue entender como que elas estão estabelecidas dentro dos limites do plano, por exemplo, né? É uma imagem que ele aponta como sendo muitas vezes muito manchada, que tem muita quebra de eixo. Por outro lado, eu entendo que se a gente for colocar O Senhor dos Anéis em perspectiva com alguns filmes de aventura ou blockbuster hollywoodianos que foram lançados nos últimos 5, 6 anos, por exemplo, aquilo que a gente tinha no Senhor dos Anéis, a gente pode ter, com certeza, um trabalho que é feito com alguma primazia, assim. Um exemplo que eu acho assim, que é muito paradigmático disso é a gente pensar, por exemplo, a fotografia de um filme como Os Animais Fantásticos 2, né? Existem muitas cenas em que a gente não consegue sequer visualizar os personagens dentro do quadro, né? Tamanho é a escuridão e a falta de concepção de iluminação que a fotografia estabelece para esse filme. Portanto, em relação ao Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, né, e o seu elemento pictórico, imagético, fotográfico, a gente pode ter, sim, esse filme como uma espécie de paradigma daquilo que vinha sendo feito ali no início dos anos 2000, né? Eu acho que Star Wars e o próprio Harry Potter também são outros bons exemplos de como que a fotografia era incorporada dentro desses trabalhos, tendo algum cuidado, sim, né? Vale lembrar que o Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, inclusive ganhou o Oscar de melhor fotografia na premiação daquele ano. Chegando no ano de 2002, a gente é apresentado ao segundo filme da trilogia, né? A gente vai falar sobre As Duas Torres. É realmente um filme assim, que segue a premissa da primeira parte, né? É um épico contemporâneo de aventura, um filme feito em grande escala, maximalista, como a gente consegue dizer, mas existe um ponto específico sobre As Duas Torres que sempre me chamou a atenção, é o fato de ele ser um filme que praticamente ele não tem alívios cômicos. Mesmo quando a gente vai assistir a versão estendida, que tem cerca de 50, quase 1 hora a mais, em relação ao conteúdo que foi lançado no cinema, a gente percebe que ele é um filme que ele não traz esse traço, vamos dizer assim, cômico, né? Das tiradinhas cômicas que ficaram tão comuns ali depois
dos anos 2000, né? Sobretudo quando a gente vai falar sobre o cinema de comédia e um cinema meio que de amenidades hollywoodiano. Nesse sentido, eu lembro muito de uma cena que está presente na versão estendida do filme, em que o Aragorn está comendo uma refeição preparada pela Arryn, e ele, quando ela sai do plano, né, que ela deixa a cena, ele cospe a comida fora, né, dando a entender que ela não seria assim uma boa cozinheira, né. Eu lembro que esse é o único alívio cômico assim mais direto de todo o filme. Óbvio, né? É um filme de aventura que tem algumas tiradas assim de comicidade, mas não são alívios cômicos feitos para que o espectador possa rir, por exemplo, né? Esse é o único ponto assim realmente que eu me lembro que o filme lança a mão desse recurso, né? O que nos leva a entender que, de fato, a força da indispensabilidade de determinados elementos da técnica, por exemplo, como nesse caso da dramaturgia, ela vai optar por um tom mais sóbrio, né? Ainda que o filme traga muitos elementos desse cinema aventuresco ali do início dos anos 2000, que ainda assim era muito bem executado. O ano de 2003 marcou o lançamento da terceira e última parte da trilogia, né? O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. É de fato assim a conclusão, né, da obra, né, de uma forma apoteótica, né? A história ela se maximaliza ao triplo, né? A gente já tinha um filme muito grande na primeira parte, na segunda parte, mas na terceira parte realmente o Peter Jackson ele trabalha numa escala assim que até então o cinema contemporâneo ali do início dos anos 2000 ainda não tinha sido apresentado, né? Pelo menos não na natureza do que Hollywood vinha fazendo até então. Eu penso que em termos de estrutura é interessante a gente pensar que O Retorno do Rei ele pode ser tomado como um filme que tem um prólogo, um gigantesco entremeio e uma conclusão seguida de um fechamento de tudo daquilo que a gente tinha visto, né, ou sido encaminhado ao longo dos outros dois filmes, né. Quando eu vou pensar nessa questão do filme maximalista, eu fico muito lembrando, por exemplo, como que Hollywood e o cinema mainstream contemporâneo têm dificuldade de lidar com um cinema de uma escala maior, né? Se a gente for pensar, por exemplo, um dos últimos modelos, digamos assim, mais bem-sucedidos dentro dessa estrutura, que é o Vingadores Ultimato, a gente percebe que é um filme que ele tem uma condução grandiosa também, mas a obra ela vai perdendo força à medida que a conclusão vai se aproximando, né? E aí, vamos dizer assim, aquilo que seria o epílogo, né, o momento final do filme, ele soa quase como se a gente tivesse no final de uma maratona, né? É um pouco cansativo, né? A gente entende que, de fato, o filme já está se encaminhando para o final e ele vai se encerrar. No caso do Retorno do Rei, eu entendo que isso não acontece porque existe a grande batalha, né, a batalha final que antecede ali o epílogo, mas mesmo o epílogo, né, mostrando aquela questão da resolução dos conflitos, tudo se encaixa muito bem na mesma atmosfera com que a Sociedade do Anel se inicia. Então é como se você tivesse, de fato, uma obra circular, né? Ela começa de um modo e termina de um modo muito similar, porque havia um pensamento estrutural em relação a isso, né? Não era só o cumprimento de uma agenda industrial, óbvio, né? O Senhor dos Anéis foi um grande lançamento industrial, né? Assim, vamos dizer assim, em uma escala do cinema industrial, um sucesso de bilheteria, mas existia um pensamento cinematográfico ali aplicado, né? E eu acho que isso é o que torna esse filme tão marcante assim, e que provavelmente ele vai ser lembrado por décadas e décadas a fio. Esse foi o meu primeiro Senhor dos Anéis no cinema, digamos, né? Eu não tinha assistido nem A Sociedade do Anel, nem As Duas Torres no cinema. Mas O Retorno do Rei, eu tinha ali por volta de uns 12 anos. Eu lembro que eu fui pro cinema com um grande amigo meu e eu lembro até hoje assim da sensação, sabe? De eu ter ficado absolutamente arrebatado com o filme, né? Eu lembro que era um dia 30 de dezembro de 2003. A gente foi assistir o filme no Cine São Luís, aqui de Fortaleza, né? No Ceará. E, tipo, é uma experiência, assim, única, né? De você, de fato, entender que você estava assistindo um filme
que de fato iria fazer parte da história do cinema, né? Então, tudo bem, eu estava pagando pelo ingresso, eu estava participando de uma experiência cinematográfica comercial, mas aquilo tinha um valor afetivo muito grande, assim, o mesmo valor que hoje tá levando as pessoas ainda de volta aos cinemas, né? Bom, gente, essas foram algumas considerações sobre a trilogia do Senhor dos Anéis. Se você, assim como eu, tem uma relação afetiva com essa obra, se você já reviu esse filme no cinema, se você nunca assistiu, ou se tem vontade de assistir, ou se já assistiu incontáveis vezes, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber para que a gente possa continuar essa conversa para além aqui das telas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!